nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós queremos sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, porque quando a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiver reunidos no Teu nome, o Senhor está no meio, nós cremos essa palavra. Nós sabemos que a Escritura ela está ali porque o Senhor quis e quer falar conosco. E a Tua palavra, Pai, ela nunca passará, porque pode passar céus e terra, mas a Tua palavra, ela permanece, Pai. E é nessa palavra, Pai, que nós nos baseamos e que nós caminhamos, ó Pai. Se muitas vezes, ó Pai, nós nos desviamos dessa palavra, o Teu Espírito nos trouxe de volta, Pai. E é sobre esse cuidado, ó Pai, que nós estamos orando, porque o Senhor tem zelado das nossas vidas. Muitas vezes pegamos o caminho contrário, mas o Senhor tende, ó Pai, a nos puxar de volta, porque o Senhor tem nos amado muito. Nós não merecemos, mas nós te pedimos, Pai, fica conosco para sempre, nunca nos abandona, Pai. Não se afasta de nós, ó Pai, o Teu Espírito, porque sem Ele nós não somos nada, Pai. Uma vida é pouco para te amar, Senhor. Então nos dá eternidade, nos dá, ó Pai, eternidade, oportunidade de estar contigo dia e noite. E que o desejo do nosso coração, ó Pai, seja, ó Pai, te agradar. Se você deseja isso também, comece a dizer a Ele com suas palavras. Comece a mover o céu, porque Ele está aqui nesse lugar. Vamos mover o céu com sua adoração, com a minha adoração. Senhor. Sobre esse lugar, Espírito Santo, move, ó Pai, tira aqueles corações endurecidos e coloca um coração sensível ao Teu Espírito Santo. Transforma a vida daquele que veio, ó Pai, oprimido nesse lugar, Pai, porque muitas vezes nós poderemos, ó Pai, nos sentir oprimidos, mas o Teu Espírito Santo, Ele nos alegra, nos conforta e nos dá ânimo. Então vem com esse Espírito transformador nesse lugar, Pai. Fica comigo, Espírito Santo. Diga isso a Ele, fica comigo. Não quero deixar você ir. Te quero pra sempre aqui. Te busco com todo o meu coração. Você pode dizer a Ele? Não quero deixar você ir. Te quero pra sempre.
Se a sua fé está nele, diga. E que se abra o céu. A nossa fé e esperança está em ti, Pai. Oh, e que se abra o céu, teu reino vem. A nossa fé está no nosso. E se abra o céu, nossa fé. Diga isso a ele. Batiza-nos, oh, fogo que consome. Nós te desejamos. Chamas do amor. Diga, batiza-nos. Batiza-nos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Papai? Chegou agora a hora dos nossos avisos. Que bênção, mesmo que choveu muito, mas para a honra e glória do Senhor, você está aqui para louvor e adoração ao Senhor. Sábado é livre, né? Amanhã também e sábado. Mas domingo nós estamos aqui para adorar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Chegou agora também um momento de generosidade. Chegou o momento de você ser generoso na casa do Senhor. E a Bíblia fala lá no livro de Provérbios 3, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primeiras partes de tudo que Deus te dá, né? E a Bíblia diz no versículo 10: encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os seus largares. Isso é, esse momento de generosidade é o momento de você honrar o Senhor. Honrar o Senhor com os seus bens, honrar o Senhor com a parte da sua renda
E quando você honra ao Senhor, isso é, quando você cumpre os princípios do Senhor, aí lá em Malaquias diz: assim Deus abrirá a janela do céu e derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. E a Bíblia também diz: e por causa disso, repreenderei o devorador das vossas finanças. Então, chegou o momento de ser generoso na casa do papai. Amém? Aleluia. Graça e a paz, gente. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. E Jesus está feliz com você? Aí muda, né? Amém. Pastor Luciano Subirá, que gosta de fazer isso, né? Mas quando ele faz a segunda pergunta, sempre o amém já é mais fraquinho, assim, amém. Né? Então, glória a Deus pela sua vida que está aqui. Eu demorei a subir um pouquinho porque Mateus estava dormindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé e confiança. E aí eu quero começar com uma pergunta. Eu até comecei lá em casa. Os meninos estavam lá, perguntei a Jota, perguntei a Ben. Vocês acham que fé e confiança é a mesma coisa? Quem acredita que fé e confiança é a mesma coisa? Levanta a mão. O Luciano disse que não é não. Fé e confiança são juntas, né? Elas são bem parecidas, né? Assim, não a palavra em si, mas o contexto são bem parecidos. Então a gente geralmente usa a fé e a confiança como se fosse a mesma coisa, mas existe uma diferença entre a fé e a confiança. Entre ter fé em Deus e confiar em Deus. Abra aí, Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre esse tema, que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. Já está ali, ó. Essa versão fala, essa daí mesmo, que é o firme fundamento, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu quis trazer essa versão porque essa versão fala tudo. A fé, ela é o firme fundamento. Fundamento é o início, fundamento é o alicerce. Fundamento é
a base de tudo. Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que nós esperamos. Então, ela é a base de tudo, ela é o alicerce da nossa vida e é onde tudo começa. Porque eu preciso ter fé. Todos nós temos fé. Fé em alguma coisa, fé em alguém. Fé em Deus. Glória a Deus. Amém. Fé em Deus. Todos nós temos fé. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então, se você está aqui hoje, se você veio hoje para se aproximar mais de Deus, é porque você crê que Ele existe. É porque a sua fé, a minha fé e a sua fé está afirmada no Senhor. Porque a Bíblia fala que aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele existe. Então, se você se aproxima dEle todos os dias, você crê nele. Sua fé está nele. A minha fé está nele. Mas a fé é o firme fundamento. Então, se a fé é o firme fundamento, o que é confiança? Alguém sabe dizer o que é a confiança? Luciano que falou que não era a mesma coisa. Confiança é a garantia, né? Mas a confiança, na verdade, ela é o descanso. É quando eu consigo descansar no Senhor, acreditar que o Senhor vai fazer. É quando tudo está dando errado, as circunstâncias são contrárias, os ventos são contrários, mas eu descanso em Deus, porque eu confio que Ele vai fazer. Eu confio nele. Então, eu simplesmente falar que tenho fé não é o suficiente, entende? Então, a fé e a confiança são duas coisas que caminham juntas. Embora elas não sejam a mesma coisa, mas elas precisam caminhar juntas. Então, quando eu digo que eu confio no Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu entrego ao Senhor o meu problema. Eu entrego ao Senhor a minha situação. Mas não é aquela entrega que a gente diz assim: Senhor, toma aqui. Não, mas agora me dê. Me dê, Senhor, porque daqui a pouco eu devolvo. Aí a gente diz assim: Senhor, eu entrego essa situação em tuas mãos. Aí passa um tempo, demora, aí a gente diz assim: não, eu vou fazer alguma coisa, porque está demorando demais, e o Senhor não vai fazer, não vai, deixa eu fazer alguma coisa. Aí mesmo que a gente diz assim: me dê aqui, Senhor, me dê, que eu vou fazer alguma coisa, daqui a pouco, se der errado, aí eu deposito de novo na mão do Senhor, porque deu errado, então agora eu vou confiar no Senhor. E a gente começa a fazer isso, mas descansar é realmente descansar no Senhor, é entregar e ter a certeza de que Ele vai fazer, não no nosso tempo, mas no tempo dEle. Então, o descanso, ele é baseado na fé que eu tenho no Senhor. E a confiança, ela é a entrega da vida prática. Então, ela é a prática da fé. Amém? Vocês estão entendendo? Então, lá em Gênesis, a gente vê um casal muito conhecido, uma história bastante conhecida, que é a história de Sara e de Abraão. Eu trouxe a Bíblia, gente, mas eu não vou abrir, porque eu já botei todos os versículos aqui, para facilitar. Mas lá em Gênesis, a gente vê a história de Sara e Abraão. Sara e Abraão eram um casal idoso, então, o Senhor veio e prometeu para Sara, prometeu para Abraão um filho. Mas o tempo foi passando, e Sara nada de gerar. E Sara pensou assim: eu creio, rapaz, eu já sou velha, eu sou estéril. E aí o tempo está passando, esse filho vai chegar não. Sara tinha fé? Tinha, porque ela conhecia Deus. Ela servia ao Senhor. Abraão já tinha saído da terra dele. Ela servia ao Senhor, então ela tinha fé. Mas ela não tinha confiança. Ela não confiou em Deus suficiente nesse momento. Então, o que Sara fez? Abraão, tu deita aqui com minha serva, que o filho vai vir através dela. O Senhor prometeu, ela é minha serva, porque naquele tempo era assim, né? Então seria considerado como se fosse dela. E ela disse assim: deita aqui com minha serva, porque o tempo já passou, eu já estou velha, estou ficando cada dia mais velha e esse filho não vai chegar. Então deita aqui com ela que vai dar certo. E assim ela fez. Deu certo? Não exatamente, né? O filho veio,
mas não era o filho da promessa, não era o filho que Deus tinha prometido. Então, deu errado. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, pode abrir, Enio, por favor? Agora eu vou usar só a versão NVI. Diz assim, ó: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, confia, a Bíblia diz, confia de todo o coração e não no seu próprio entendimento. Então, confiar no Senhor de todo o coração é, como eu falei, é realmente descansar. Mas o que aconteceu com Sara? Ela confiou no seu entendimento, naquilo que ela estava vendo, porque era um cenário totalmente contrário ao que Deus tinha prometido, sim ou não? Aos olhos humanos não tinha condições dela gerar. Ela era estéril, idosa. Deus já tinha prometido, já tinha se passado ali alguns anos e a promessa não vinha, o filho não vinha. Então ela olhou assim para o cenário, aí ela entendeu assim, no pensamento dela, ela entendeu, vai vir de outra forma. Então vamos dar um jeito nisso aqui, que vai vir, mas não de mim, de outra forma. Então no entendimento dela, era impossível ela gerar. Mas o Senhor prometeu, mas ela não confiou no Senhor. Ela tinha fé em Deus, porque ela conhecia a palavra, ela conhecia o Senhor. Ela já tinha visto Deus fazer milagres, mas ela não confiou o suficiente para receber o milagre dela. Às vezes a gente confia que Deus vai fazer, mas na vida do outro, não na minha. Não, Deus, eu não tenho filhos, a irmã ali também não tem. Aí a gente diz, mas eu confio, confia que Deus vai te dar. Mas quando é na hora de confiar para a gente não confia. Quando é na hora que a gente tem que confiar que Deus vai fazer na nossa vida, a gente não confia. A gente ora por outras pessoas e a gente diz assim, Deus traz a cura para essa pessoa. E a gente confia que Deus vai curar. Mas quando a gente está doente, a gente faz o quê? Pastor, ore aqui. Que a minha oração não é muito confiante, não. A gente não confia que a gente vai melhorar através da nossa própria oração. Não que seja errado pedir oração. A gente tem que pedir oração. Mas eu estou falando de confiar. Que se eu posso orar pela vida de outra pessoa e eu confio que Deus vai fazer, então por que eu não confio que quando eu orar, Deus vai fazer na minha vida? Por que eu não confio que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Que Deus vai prover aquilo que eu estou precisando? É fácil confiar para os outros, mas a Bíblia diz, confia de todo o coração. Então cada um tem um. Então eu confio com o meu coração para as minhas coisas também. Eu preciso confiar. E a promessa de Sara chegou. Abra aí Números 23, no versículo 19. Eu amo esse versículo. Na verdade tem vários que eu amo. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A Bíblia está fazendo essa pergunta. Aqui diz que Deus não é homem para que mude de ideia, né? E outras versões dizem assim, que ele não é homem, filho do homem para que minta. E eu gosto desse versículo porque também foi algo que aconteceu na minha vida. Quando eu vim para a igreja, eu não podia ter filhos. Então eu vim em 2014, final de 2014. E no início de 2015, o pastor orou em mim e o pastor profetizou um filho. Só que passaram 7 anos até eu engravidar a primeira vez. E às vezes, meu esposo dizia assim, Daiane, vai dar certo não. E aí eu usava esse versículo porque o Senhor me lembrou dele. Vai, porque Deus prometeu e a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu profetizava isso sobre a minha vida. E Deus mandou, do jeito dele, no tempo dele, ele mandou. E hoje eu tenho Mateus, que é o cumprimento da promessa do Senhor. Que passaram-se 7 anos, eu engravidei a primeira vez, depois eu esperei mais uns 2 anos e veio Mateus. Então, uns 9 anos. Foram muito tempo.
Mas eu fui vivendo, porque eu também aprendi a esperar vivendo. Porque às vezes a gente espera realmente esperando. E a gente não confia. E a gente vive sempre a mesma coisa. Pensando no filho, pensando naquilo que a gente tanto queria. Mas a gente não descansa no Senhor. E chegou um momento que eu falei assim: Deus, eu quero esperar vivendo. Eu quero esperar. Mas eu quero esperar vivendo. Eu sei que o Senhor vai mandar. No tempo certo, no momento certo. Mas, Senhor, não me deixe esperar esperando. Com isso na minha cabeça o tempo todo. Me faz esperar vivendo. É assim que eu quero esperar. E depois dessa oração, aconteceu. Deus mandou. Eu consegui descansar no Senhor. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós só precisamos confiar no Senhor. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. É no tempo do Senhor. Mas aí, a Bíblia também fala de várias outras pessoas que confiaram no Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre Davi. Porque Davi, ele é um exemplo prático de fé e confiança. Porque Davi, ele foi ungido por Samuel ainda na sua juventude, para ser rei. Só que quando ele foi ungido para ser rei, Saul ainda reinava. Saul ainda era rei. Se Davi fosse outra pessoa, ou se Davi talvez vivesse no tempo de hoje, Davi poderia chegar lá e dizer assim: ei, saia dessa cadeira aí que ela agora é minha. O profeta foi na minha casa. Eu estava lá apacentando as ovelhas. Ele mandou me chamar, me ungiu. Bora, sai. Essa cadeira é minha. Mas Davi disse amém. E Samuel ungiu Davi. E alguns estudiosos dizem que Davi esperou aproximadamente 13 a 15 anos para reinar sobre Judá. Não foi sobre todo Israel. Porque chegou um momento em que o reino se dividiu em dois. E ficou Judá e... Qual era a outra, pastor? Eu esqueci agora. Judá e lá onde Saul reinava. Entendeu? Que vocês, quando assistem Reis, vocês vê lá. Amém? Jerusalém. Só que o que aconteceu? Quando Davi foi reinar, ele foi reinar sobre Judá. Só em Judá. Então ele poderia pensar assim: mas o Senhor não me ungiu? Não tem que ser Israel completo, não sou rei, isso aqui tudo. Não, ele reinou somente sobre Judá. Se eu não estou enganada, ele esperou mais 7 anos até ele reinar sobre todo Israel. Porque só quando Davi reinou foi que ele unificou os reinos novamente. Então ficou um só. Davi esperou mais 7 anos para poder reinar sobre todo Israel. Mas durante esse tempo que Davi esperou, Davi foi perseguido por Saul. Saul queria matar Davi o tempo todo. Mesmo Davi saindo para as guerras e ganhando as guerras, as batalhas, Saul queria matar Davi. Davi já sabia que seria rei. Ele já tinha sido ungido. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. Porque ele confiou no Senhor. Ele confiava que no tempo do Senhor, o Senhor ia entregar o trono para ele. Ele confiava em Deus, inteiramente em Deus. Então ele fugiu. Porque às vezes, irmão, a gente precisa fugir de algumas coisas. Então confiar em Deus também às vezes vai ser fugir. Fugir de certos ambientes. Fugir de certas companhias. De certas conversas. Então às vezes a gente vai precisar fugir também. Mas confiar no Senhor. E Davi, ele escreveu muitos salmos. A gente tem 150 salmos. Praticamente metade foram Davi que escreveu. E Davi, em vários salmos, ele escreve sobre confiança. Sobre confiar no Senhor. Davi não saía para uma batalha sem que ele orasse antes ao Senhor. Porque ele confiava que se Deus mandasse ele ia vencer. Ele confiava inteiramente no Senhor. Ele não confiava na sua própria força, ele não confiava no seu exército, ele não confiava nos cavalos, ele não confiava no escudo, nas espadas, não, ele confiava no Senhor. Então quando ele saía, ele orava: Senhor, eu devo ir? Quando o Senhor dizia assim, vai, ele ia. Porque isso é um exemplo prático de confiança.
E ele esperava a resposta do Senhor. Mas eu trouxe aqui para vocês 3 salmos, só 3. Davi escreveu metade, mas eu trouxe só 3 para falar aqui hoje. Os Salmos 23, no versículo 1, que todo mundo conhece esse salmo, é o mais conhecido de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então Davi confiava no Senhor como o pastor que guiava ele. Que o pastor faz o quê? Guia as ovelhas. E a Bíblia fala o quê? Que o Senhor é o pastor. E que aquele que ouve a voz do bom pastor, ela o segue. Então Davi, ele confiava em Deus como seu guia, como seu pastor. E também na provisão do Senhor, porque ele falou o quê? De nada terei falta. Então ele confiava que Deus era o seu provedor, em todos os momentos. No Salmo 71, no versículo 4 e versículo 5, Salmo 71, fala assim, livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança, desde a juventude. Desde quando Davi era jovem, ele já confiava no Senhor. Então, em ti está a minha confiança desde a juventude. Davi confiava na proteção do Senhor. E o Salmo 56, o versículo 3. Só um minuto. O Salmo 56, versículo 3 diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Esse salmo Davi escreveu quando ele estava em Gate. Ele fugia de Saul. E aí ele foi para Gate, ele foi se refugiar lá. Mas quando chegou lá não deu muito certo. Foi quando Davi teve que se fazer de louco para que ele não morresse. E ele teve medo. E o que é que ele diz? Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então Davi coloca as emoções também dele nas mãos do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente precisa colocar algo mais concreto nas mãos do Senhor. Ou que a gente tem que colocar tipo, Senhor, eu estou precisando de uma cura, isso aqui eu entrego em tuas mãos. Mas a gente não abre o coração para o Senhor inteiramente e a gente diz assim, Senhor, hoje eu estou com medo. Eu quero entregar esse medo a ti, eu quero confiar que o Senhor vai agir aqui, porque isso aqui está me causando medo. Porque isso aqui, Senhor, está mexendo com as minhas emoções. Mas Davi coloca as suas emoções nas mãos do Senhor. Ele confiava no Senhor totalmente. E nós também precisamos confiar em Deus, 100%. Mesmo que esteja difícil, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que o cenário não coincida com aquilo com a promessa do Senhor. Que às vezes Deus vai falar algo, mas o cenário que a gente está vivendo não bate, não coincide. Mas a gente precisa confiar que o Senhor vai fazer. Mas, igual Davi, nós somos pessoas que temos um corpo, uma alma, um espírito. Então nós também temos emoções. Então nós também teremos momentos de medo em nossa vida. Momentos que nós vamos sentir medo. Medo de amanhã não conseguir fazer todas as coisas que a gente programou para fazer. Porque hoje em dia as pessoas romantizaram a correria. Então tem que ser corrido. Se não for corrido, o dia não valeu. E aí a gente às vezes sente medo de não conseguir dar conta de tudo que a gente programou para fazer. Às vezes a gente sente medo de não acontecer aquilo que Deus prometeu, como Sara. E a gente sente medo de várias coisas. Como eu falei no devocional das mulheres. Talvez porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer, quando vai acontecer, como é que vai acontecer. Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados ao tempo.
Então nós vivemos aqui limitados ao tempo. Nós só sabemos disso aqui que está acontecendo agora. O que a gente sabe? Que eu estou aqui pregando, que você está aí ouvindo a palavra do Senhor. Enio veio aqui tirar uma foto. Me deixe bonita aí, por favor. Que Enio veio tirar uma foto e a gente só sabe isso. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas Deus, ele não é limitado ao tempo. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Deus é desde o princípio e ele será eternamente. Então Deus estava lá na criação, Deus estava no passado, Deus está aqui agora no presente e ele já está no nosso futuro. Tá vendo como é bom? Só que como a gente só enxerga o aqui e o agora, como a nossa visão é limitada e a gente não consegue enxergar lá na frente, a gente não consegue depositar a nossa confiança totalmente no Senhor. Mas nós precisamos trabalhar a nossa mente e acreditar e ter a certeza que Deus, ele já está lá no futuro. Senhor, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está. Esses últimos dias, eu vou dar testemunho, viu? Esses últimos dias a gente estava precisando de uma casa. E nós saímos aqui nessa igreja falando com os irmãos. Irmão, arruma uma casa para alugar para nós. Luciano, arruma uma casa para alugar para nós. Lourdinha, arruma uma casa para nós alugar. Lourdinha, nós estamos precisando de uma casa. Passamos 2 meses procurando casa. Mas sempre que eu ia orar à noite, meu esposo está aqui, ele sabe, eu orava assim: Senhor, eu sei que o Senhor já preparou essa casa. Eu não sei aonde é, mas eu sei que o Senhor já preparou. Então nos mostra. No tempo do Senhor, o Senhor vai mandar. E eu orava. E eu orava ainda assim: Deus, eu quero, porque a gente tem que ser específico, viu, irmão? A gente tem que aprender a fazer as orações. Eu orava assim: Senhor, eu quero uma casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, só um. Eu pedia um banheiro, que tenha um muro, espaço para Mateus brincar, que tenha vizinhos bons, que dê para Mateus brincar na rua. Porque criança, quando se junta, né? Vocês sabem, então os vizinhos têm que ser bons. E eu orava assim: Senhor, eu quero assim. Eu sei que o Senhor já preparou. E o Senhor vai mandar. Aí Deus é tão bom que a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Aí Deus mandou uma casa com um muro bem grandão na frente, 3 quartos, 3 banheiros. Aumentou meu serviço? Aumentou, mas Deus mandou. Eu não pedi, né? Deus mandou infinitamente mais. Deus multiplicou a bênção. 3 banheiros, 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um muro bem grandão na frente para Mateus brincar e Mateus não precisa nem ir para a porta. Só que os vizinhos, eu acho que são bons. Só tem um mês que nós chegamos lá. E é aqui, ó, atrás da igreja, bem pertinho da igreja ainda, que dá para a gente vir para os ensaios, fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então eu orava assim, eu confiava que o Senhor ia mandar. E Ele mandou. Foi no meu tempo? Não. Porque chegou um momento, confesso que chegou um momento que eu estava... Senhor, eu já estou ficando desesperada. Aí eu ia no Instagram, que meu Instagram é convertido, viu? Nosso Instagram tem que ser convertido. Aí eu ia no Instagram e estava lá uma palavra: confia no Senhor. Aí eu ia para outro: confia. Aí para onde eu ia, confia. Eu digo: tá bom, já entendi, Senhor, estou confiando, o Senhor vai mandar. E Ele mandou. Então, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele não é limitado ao tempo. Nós que somos. Mas o Senhor já estava lá na frente. O Senhor estava dizendo assim: minha filha, tem uma casa ali. Quando chegar o tempo, eu vou lhe mostrar a casa ali, bem pertinho da igreja. Bem boazinha para vocês. Porque foi tão de Deus que a dona nem queria alugar. A casa estava fechada e ela disse que já tinha ido várias pessoas. Mas ela não queria alugar, mas ela alugou para nós. Porque foi Deus. A minha vizinha disse assim: tu teve sorte? Eu disse: não, foi Deus. Foi sorte? Não, foi Deus, minha filha. Deus que preparou a casa para nós. Amém? E aí João 16, 33 diz assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Outras versões dizem: tenham bom ânimo. Então a gente vai passar por dificuldade. A gente vai ter medo, a gente vai ter tristeza, vai ter angústia, vai ter alegria também, né? Porque faz parte das emoções, que a vida não é só tristeza não, tem alegria também. Mas a gente vai passar por dificuldades. Mas o Senhor disse o quê? Tenham bom ânimo, porque eu venci. E aí, voltando aqui meu testemunho, quando eu engravidei de Mateus, que eu peguei o teste,
todo mundo dizia assim, por que tu não fez surpresa pro teu marido? Não, não aguento não. Peguei o teste, vem cá, vem pra tu ver. Aí ele veio, ele olhou e saiu, porque ele não é muito de expressar as emoções dele assim, igual eu, né? Aí eu estava lá no banheiro, foi um misto de emoções, mas foi tudo muito rápido e eu lembro que eu orei, eu chorei, eu agradeci a Deus e eu profetizei. E nesse momento, quando eu peguei o teste, eu senti, agora vai dar certo. Só que em alguns momentos, durante a gravidez, a gente teve alguns desafios, porque são 9 meses de gestação. Então foram alguns desafios. E eu confesso que em alguns momentos a minha fé queria desfalecer. Mas aí eu lembrava do dia que eu peguei o teste, que eu sentia aquela fé, aquela confiança, e eu dizia assim, não, vai dar certo. E eu orava, Senhor, não deixa a minha fé desfalecer, eu sei que vai dar certo. Vai dar certo. Meu marido só dormiu depois que completou 7 meses, ele dormiu de boa. Porque até lá ele estava nervoso. Mas Deus fez um milagre. No tempo dele, do jeito dele, porque não é como a gente quer. Então foi uma gravidez que eu precisei fazer bastante repouso, então eu não pude fazer várias coisas que eu queria fazer. Eu não pude viajar de barrigão para minha família me ver. Eu não pude ir nas lojas fazer as compras para Mateus. Eu fui uma vez porque eu fui fazer um exame e eu estava com a Berlânia. E aí como eu já estava lá, que eu fui fazer o exame, eu passei numa loja e comprei. Mas a maioria das coisas que eu comprei para Mateus foi online. Berço, cômoda, roupa, foi online, porque eu não podia sair. As roupas, graças a Deus que tem uma máquina, eu botei na máquina. Passei algumas, porque eu queria fazer isso, mas não consegui passar o restante. Então, foi do jeito do Senhor. E eu orava, várias vezes eu precisei ficar em casa, fiquei sozinha. E aí você sabe que quando a gente está só, o diabo... E aí eu vi uma frase, fui assistir uma live do Nicolas Ferreira, e ele disse assim, é justo que o que muito vale, muito custe. E aí o Senhor ministrou meu coração. É algo precioso que eu estava gerando. Era uma geração, é uma geração de profeta, porque eu profetizo isso na vida dele, que ele é um profeta. Embora ele goste de bateria, ele pode tocar, mas ele é um profeta. Eu profetizo isso sobre ele. Então, eu entendi isso e eu ficava assim, Deus, veio no tempo do Senhor, não como eu queria, do jeito que o Senhor queria. Porque eu queria ter feito várias coisas e eu não poderia fazer, eu não pude fazer. Eu não podia andar muitos quilômetros a pé, eu tinha que andar de carro. Mas Deus é tão bom que mandou o carro também. Mandou o carro antes da gravidez. Deus mandou o carro em dezembro e em março Deus mandou o presente, que foi Mateus. Então Deus proveu tudo o que eu precisei e eu aprendi a confiar no Senhor. Deus enviou pessoas, como a pastora Fábio, para fazer minha unha lá na minha casa, que eu não podia. Foi, para fazer minha unha e arrumou minha casa. Deus enviou pessoas como a pastora Alberlane, que toda consulta ia comigo. Exame, ultrassom, tudo, ainda foi no meu parto. E foi ela que estava lá na sala comigo. E foi ela a primeira pessoa que pegou Mateus. Então assim, Deus faz no tempo dele. Porque é como a Bíblia diz, se ele prometeu, ele cumpre. Mas a gente precisa aprender a confiar. E confiar é descansar. É entregar nas mãos do Senhor e deixar ele fazer no tempo dele, do jeito dele, que é o melhor para nós. Então nós iremos passar por muitos momentos difíceis. Mas o que a Bíblia diz? Tenham ânimo, tenham bom ânimo. Ou seja, o Senhor está dizendo o quê? Confia que vai dar certo. Confia que você não está vendo, mas eu já estou lá. Eu estou lá no futuro, já te esperando, com tudo pronto. Confia. Então o Senhor, Ele nos convida a termos não somente fé, mas a confiar. Vocês entenderam que fé e confiança precisam caminhar juntos? É muito fácil eu dizer assim, Deus, eu tenho fé, mas confiar é diferente. Esse ano é o ano da fé, e a gente vem aqui e a gente diz assim, esse ano eu vou viver milagres, glória a Deus. Mas para você viver milagres, você precisa passar por alguma adversidade, porque milagre é o que eu não consigo fazer. Milagre é o que só o Senhor pode fazer. Então eu preciso confiar verdadeiramente no Senhor, de que eu vou viver milagre. Que quando chegar o momento de viver o meu milagre, eu preciso confiar, eu tenho que entender isso. Então é o ano da fé.
E o Senhor nos convida a confiar nele, não somente a ter fé, porque nós temos fé, mas fé em quê? Fé em quem? E onde nós temos depositado a nossa fé? Nós temos colocado a nossa fé no medo? Nós temos colocado a nossa fé naquilo que nós podemos fazer? Ou realmente temos colocado a nossa fé no Senhor? Temos confiado no Senhor? Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E dizer para você que hoje o Senhor te convida a fazer essa reflexão. Onde eu tenho colocado a minha fé? Será que eu tenho confiado verdadeiramente no Senhor? Será que eu tenho só falado que eu tenho fé? Ou eu tenho mostrado para o Senhor que eu tenho fé? Eu tenho realmente confiado no Senhor? Eu tenho realmente entregado ao Senhor todos os meus problemas, todos os meus medos, os meus anseios, as minhas preocupações, as situações, porque às vezes é coisinha mínima, é pequeno aos nossos olhos, mas é importante para o Senhor. Então, por mais que seja pequeno, nós precisamos entregar ao Senhor, entregar nas mãos dele e confiar. Vai dar certo o louvor? Amém? Então, glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje, nesse dia, né, de chuva, muita chuva. Então, eu quero convidar você a orar nesse momento, a fazer essa reflexão, a pedir ao Senhor que aumente não a sua fé, mas a sua confiança nele. Que você possa confiar no Senhor verdadeiramente, que você possa entregar ao Senhor tudo que te causa medo, tudo que te traz preocupação, todos os seus anseios, os seus problemas, e dizer assim: Senhor, hoje eu quero entregar nas tuas mãos, entregar no teu altar, mas eu não quero, Senhor, pegar para mim de volta. Eu quero deixar em tuas mãos, porque eu sei que se estiver nas tuas mãos, vai dar certo. Se estiver, Senhor, nas tuas mãos, eu posso descansar, porque o Senhor nos convida a descansar nele, a confiar plenamente nele, a viver uma vida de plenitude no Senhor, confiando que tudo vai dar certo, que tudo ele já fez. Pai, eu quero orar, Senhor, por cada um que está aqui essa noite. Pedir, Senhor, que assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui. Pai, que cada um, Senhor, possa se desprender dos seus medos, dos seus problemas e entregar verdadeiramente em tuas mãos e crer, Senhor, que o Senhor fará, e confiar, Senhor, na tua proteção, na tua provisão, confiar, Senhor, que o Senhor já está lá no nosso futuro, no futuro de cada um aqui, que o Senhor já está com a bênção preparada para cada um de nós. Nós cremos, Senhor, nisto. Nós cremos em Ti, Deus. Somente em Ti
confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. E guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh. Aleluia. Que você possa cantar essa canção verdadeiramente e entregar de todo o coração aquilo que está necessitando, que você entregue ao Senhor. Seja seus problemas, seja suas emoções, seja algo mais físico, algo mais abstrato, mas o Senhor, Ele cuida de tudo. E o Senhor já está lá no futuro, com tudo preparado para você e para mim, amém? Só descansa, só confia nele. Glória a Deus. Aleluia! Que palavra abençoada.